Chegamos ao fim da história? Essa é uma questão que de vez em quando aparece. Não é uma ideia nova. O cientista político Francis Fukuyama, em 1990, ele escreveu um livro, O Fim da História, o Fim do Homem. Devido a quê? Por causa da derrocada dos regimes totalitários depois da Segunda Guerra. Então, nós temos o fim do comunismo, que é a derrocada do comunismo, do fascismo, né? A queda do Muro de Berlim em 1980, né? Chegou-se à conclusão que a melhor coisa, o melhor regime para o mundo seria um capitalismo democrático liberal. Então vamos ver o que é isso. E dado que seria o melhor regime, a história não haveria necessidade de existir mais, né? A questão de lutas e guerras. Mas essa ideia não é nova. Ela vem desde Hegel, um filósofo alemão, no final do século XIX, começo do século XIX, 1830, por aí. Ele preconizava o fim da história porque a humanidade tinha uma caminhada. E essa caminhada seria para um fim de perfeição, né? A humanidade atingiria uma perfeição que não precisaria ter mais guerra, nem luta, nem nada disso. E, portanto, seria o fim da história, né? A humanidade, ele dizia que o espírito é o espírito absoluto. Ele chamava isso, né, esse conceito de espírito absoluto que caminharia para uma evolução. O Fukuyama retoma essa ideia, né? Mas preocupada com isso, pensando no fim da história, eu escrevi um texto rápido que eu vou ler para vocês aqui, porque já decretaram vários fins, né? É o fim da história, o fim da ciência, o fim das artes, fim do cinema, né? Fim da religião. Então vamos ver. A pós-modernidade, um tempo que alguns pensadores afirmam ter se constituído depois da modernidade, levantou algumas questões radicais, como essa, né, do fim da história, lançada novamente pelo americano cientista político Fukuyama. A história acabou, diz ele. Isso quer dizer o quê? Como a história acabou? Não existe mais o lugar, o momento, o chão, o tempo em que o ser humano pisa e se desenvolve? Viveríamos numa ficção? Já foram decretados vários fins, como eu disse, né, da filosofia, da arte, do cinema. Afinal, para que servem? Para que servem essas coisas? Decretar o fim da filosofia não me surpreenderia nem um pouco, porque a filosofia, né, uma ironia, não faz mal a ninguém. Sem ela ou com ela, o que importa? Nada vai mudar, não é? Será? Agora, decretar o fim da ciência. Aí já é um outro domínio. É pé na terra, não um sonho, como podem ser a arte, a religião. É a ciência que nos garante a existência. Ela é o nosso chão. A ciência que torna possível, minimamente, o controle da natureza para que possamos existir sobre a Terra. Viver sem religião, sem arte, sem filosofia é até possível, se bem que doloroso, sem cores, muito triste. Mas proclamar o fim da ciência é assustador. Em minha imaginação, vejo cientistas cruzando os braços, fechando seus departamentos, seus laboratórios. Desligam os aparelhos
esvaziam os tubos de ensaio, rasgam resultados de pesquisas, tabelas, anotações sobre doenças, sobre mudanças climáticas, sobre comportamentos, sobre avanços tecnológicos. Jogam tudo no lixo, apagam as luzes e saem de suas salas. Gente, isso é mais assustador que filme de terror. Doravante, como viveremos sem ciência? Pensa um pouquinho. Salve-se quem puder, inclusive aqueles que decretaram o fim da ciência. Pensem nisso, uma reflexão alentadora, porque eu acho que enquanto viver o homem, nada disso terminará. Obrigada.